Queridos irmãos, vos saúdo por paz do Senhor. Queremos mais uma vez ser gratos ao nosso Deus, que nos dá a oportunidade de estar na sua casa, termos essa liberdade de estar na casa do Senhor todos os dias, se for o caso, na Assembleia de Deus. Se você quiser estar na casa de Deus, você está de manhã, de tarde e de noite, todo dia, não é? Vamos continuar orando para que isso continue sendo assim no nosso país, não é? Então queremos agradecer a Deus, também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, pela confiança de nos escalar para trazer uma reflexão da palavra do Senhor aos irmãos e à igreja de Deus nesta noite. Extensivamente também o nosso pastor vice-presidente, o pastor Samuel de Oliveira. E meus irmãos, eu convido a igreja para abrirmos a palavra de Deus no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Vamos ler, começando com o primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos. Cantares, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, o livro de Cantares de Salomão, né, é um dos livros mais bonitos da Bíblia, né? E tem uma característica, está dentro daqueles livros considerados parte da poesia hebraica, dentro dos escritos poéticos. Por isso foi escrito, não é, basicamente com uma linguagem, vamos dizer assim, romântica, apenas para os irmãos entenderem. Mas o livro de Cantares não é um livro de romantismo. O livro de Cantares é um livro sagrado, que expressa em sua forma poética o relacionamento entre Deus e Israel, primeiramente, e também entre Cristo e sua igreja. Então, considerar o livro de Cantares como um livro romântico é reduzi-lo, é tirar dele a beleza da revelação de Deus que está posta dentro das suas páginas. Sempre que lemos e que passemos a ler o livro de Cantares, temos que ler e entender por uma ótica e visão espiritual. Deus está sempre falando conosco espiritualmente através do livro de Cantares, porque ele é uma manifestação do relacionamento de Deus com a sua igreja, do crente para com Deus, uma revelação das características da igreja, do plano da salvação. Tudo isso está revelado no livro de Cantares.
O livro de Cantares fala do arrebatamento da igreja. O livro de Cantares fala da obra da salvação. O livro de Cantares fala da oração, fala de louvor, fala de comunhão. O livro de Cantares fala da fé. Então, tudo isso está revelado através do livro de Cantares. Amém? E, meus irmãos, como já tenho dito, né? No livro de Cantares se expressa, não é, todos os aspectos inerentes à igreja. Quando nós olhamos os textos que se referem à manifestação da igreja no livro de Cantares. Então, o livro de Cantares revela todos os aspectos da igreja. E os irmãos sabem que a igreja de Deus, ela é totalmente dependente da manutenção celestial. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Se não fosse o Senhor, não existiria igreja aqui na terra. Se não fosse o Senhor, nosso adversário já teria distorcido e destruído ao longo da história, diante de tudo que a igreja já tem passado. Então, nós vamos ver Cristo cuidando da sua igreja de uma forma especial. Mas isso tudo no livro de Cantares. Mas o livro de Cantares também vai mostrar os aspectos que são, podemos considerar, os aspectos de fraqueza, de tribulação, de dificuldade, que faz parte da convivência da igreja. A igreja passa também por momentos de crise, por momentos de luta, por momentos de tribulação, não é? Tanto se aplica à igreja de forma geral, como se aplica ao crente também de forma individual. Na nossa caminhada espiritual, há dias que nós estamos tocando o céu com a mão, mas tem dias que nós estamos só pela graça, só pela misericórdia de Deus. E é por isso que eu disse que toda a razão da existência da igreja está na manutenção celestial, em que Deus está atento a todos esses momentos que nós, como crentes, como igreja, vamos atravessando. Ele está de olho, observando as artimanhas, as ciladas do inimigo, as artimanhas do diabo. Mas Ele é o Deus que quebra arco, corta a lança, queima os carros no fogo, não é? Quebra o laço do passarinheiro, desfaz as armadilhas do inferno, e declarou em voz alta e uma voz forte, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 5 do livro de Cantares, irmão, nós vamos tentar pedir graça a Deus, né, para tentar falar alguma coisa aqui no livro de Cantares, no capítulo 5, que é o capítulo que vai falar justamente desses dois momentos da igreja. O capítulo 5 de Cantares, ele vai falar de um momento de crise da igreja. Vai falar de um momento de esfriamento espiritual. E termina também falando da intervenção de Deus e de como Deus ressuscita aqueles que estão passando por adversidade. Amém? Então vamos ler e ver alguns versículos. A primeira coisa que, quando a gente lê o livro de Cantares, ele tem uma característica, não é? O livro de Cantares foi escrito em forma de diálogo. Então, é muito bom, se o irmão não tem, tentar conseguir uma Bíblia, que algumas Bíblias vêm com os versos divididos por vozes. Então você tem em cima assim, o esposo, a esposa, o coro, as jovens. Então tem vários personagens no livro de Cantares que estão falando no texto. E para você entender claramente o texto, você precisa saber quem está falando, porque senão confunde. Às vezes acontece hinos da harpa, não vou aqui citar não, mas da harpa não, hinos avulsos, e o irmão escreve falando, citando passagem do texto de Cantares como se fosse Jesus falando, e não é a igreja. Então, mas isso é outra coisa, né? Não vamos entrar nesse tema aqui agora. Mas
Então, a gente precisa primeiro entender quem está falando, para compreender o diálogo e a mensagem espiritual que o Espírito Santo está trazendo para a sua igreja nesses dias, em nossos dias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós vamos encontrar no capítulo 5 de Cantares, irmãos, é o versículo 1. Ele está falando de uma preparação, e a preparação é do noivo, porque o versículo 1 do livro de Cantares, do capítulo 5, é o noivo falando. E eu quero dizer, queridos irmãos, que não tem o desejo maior no coração de Deus, no coração do Senhor, do que se relacionar espiritualmente com a sua igreja. Se o crente, quando tem um compromisso de vir para a igreja, aquele crente fervoroso, ele já começa a se preparar de manhã cedinho. Ele já separa a roupa dele. Ele já diz assim: eu vou deixar isso aqui pronto, porque quando der 5 horas eu tenho que estar tomando banho, eu vou pegar o ônibus, porque hoje tem culto de doutrina, hoje tem ceia, hoje tem oração, não sei, hoje tem culto na casa da irmã tal. E é assim ou não é? E o crente já fica lá se preparando, hoje arruma a agenda dele, mas focando no culto, na casa de Deus. Ele vem ansioso. Tem crente que já entra aqui na igreja dando glória a Deus. Na Brasília Pina, eu sempre cito muito Brasília Pina, não sei porquê, a gente vai ficando velho e vai só querendo lembrar coisas lá de trás do passado, né? Mas na Brasília tinha uma irmã, a mãe do irmão Severino Moreira, eu não estou lembrando agora o nome dela. Eu, como era zelador da igreja, eu morava atrás, eu tinha que abrir a porta, às vezes ficava esperando os irmãos, se eu fosse para algum culto, eu ficava esperando chegar o primeiro, até chegar o porteiro, uma coisa assim. E ela vinha, já velhinha, o filho dela trazia ela no carro, e vinha trazendo ela assim, devagarzinho, ela entrava pelo beco da igreja. Quando chegava debaixo da porta, assim, da entrada na Brasília, ela levantava a mão e dizia: "Ô glória!" Toda vez fazia isso. Aí um dia eu fui e disse assim, eu não lembro, eu acho que é a irmã Maria o nome dela, eu não lembro. Mas eu disse assim: irmã, e eu da janela estava vendo tudo, todo dia. Aí eu disse assim: por que a senhora faz assim quando chega debaixo da porta? Eu disse: meu filho, a Bíblia diz: entrai nos seus átrios com louvores. Mas irmão, achei aquilo tão bonito. Eu achei aquilo tão maravilhoso, né? O crente vem assim para a igreja com aquela graça, aquela vontade, é muito bom. Agora, irmãos, se nós que somos humanos, crentes, necessitados da misericórdia, nós nos preparamos dessa forma para esse encontro aqui nesta noite, imagine ele. Imagine ele. Imagine o Senhor. Olha aí, o primeiro versículo é o noivo falando: já vim para o meu jardim, irmã minha. Ele está falando para a sua igreja. Minha esposa, colhi a minha mirra. Ele se perfuma todo. Aleluia. Olha, com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel. Aleluia. Bebi o meu vinho. Fala de alegria, né? Fala de alegria. Com o meu leite, substância. Aleluia. Hoje o noivo se prepara e quando ele vem para a igreja, ele vem com perfumes aromáticos. Ele vem com mel. Ele vem com o vinho da alegria. Oh, aleluia. Aleluia. Aí, irmão, crente só sai da casa de Deus vazio se quiser. Só sai daqui dessa noite aqui sem receber nada se ele vir muito vazio, fechar a boca mesmo. Mas o noivo está aqui com a mão carregada de mel, carregada de vinho, de mirra, de incenso, de especiaria. Ele se prepara para vir ao encontro com a sua noiva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o desejo de Deus, irmão, sempre que Ele olha para a sua igreja, é
bênção. Você acha que Jesus tem maldição para crente? Você acha que Jesus tem maldade para crente? Não, Ele está aqui nesta noite para abençoar, para fortalecer, para encher a gente de graça, para encher a gente de alegria, para fazer a gente sair daqui saltando espiritualmente na sua presença. Ele está aqui para pegar a gente que está desanimado, triste. Você não vai sair daqui assim não. Eu vou renovar as suas forças nesta noite. Você vai sair daqui alegre, feliz na minha presença. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 1, versículo 3, diga comigo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você acha que Jesus só tem algumas bênçãos? Ele tem todas as bênçãos espirituais para derramar sobre nós nos lugares celestiais. Provérbios capítulo 8, versículo 31, em uma visão profética, Deus falando, Ele diz na sua expressão profética, Ele diz que Ele já está olhando para o dia das bodas do Cordeiro e o tempo em que a igreja vai estar glorificada. Ele diz assim: folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Deus já olha para o dia futuro assim e já vê a gente lá no céu, glorificando a Ele, exaltando a Ele. E Ele se delicia com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então veja como há, irmãos, da parte de Deus, da parte do Senhor, crente não pode se envergonhar de ir à presença de Deus. Crente não pode achar, tem crente até que diz assim: eu não vou para a igreja porque eu sei que Deus vai me corrigir hoje. Ele corrige com amor. O mais fraco que tiver aqui, o mais debilitado que tiver aqui, Jesus quer levantar. Se a gente se humilha, se a gente se quebranta, aqui é o lugar de virem os fracos. Aqui é o lugar de virem os que precisam de conserto. Aqui é o lugar de vir os que estão cansados e abatidos. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia, aleluia. Mas, irmãos, não há dúvida quanto a isso, desse amor de Deus, desse carinho de Deus por nós, desse trabalhar de Deus sempre em nosso favor, sempre em nosso favor, sempre nós. Ele vive 24 horas com o nome da gente na mente dele, 24 horas, aleluia, pensando em nós, vendo todas as nossas necessidades e tratando elas. Mas muitas vezes nós individualmente, ou nós como igreja, porque o assunto nos leva a entender nesse contexto, né? Deus pode estar falando aqui individualmente, ou pode estar falando de uma forma geral, né? Em uma época, em um tempo, né? A igreja passou por muitas fases na história, fases difíceis, fases de glória, né? Dias tenebrosos, dias de glória. Então isso aqui também se aplica à igreja ou a nós individualmente. Nem sempre nós correspondemos ao amor, ao carinho, à dedicação e aos propósitos de Deus. Não é verdade isso? E o versículo 2, no livro de Cantares, vamos seguir adiante. O versículo 2 é um dos versículos que também no livro de Cantares acontece na construção do poema hebraico, de ser um versículo duplo. No versículo 2 tem a voz da noiva e tem a voz do noivo, em um mesmo versículo. Por isso que a gente precisa conhecer quem é que está falando, para não misturar as coisas. Então, o versículo 2, veja só, quando diz assim:
Diga comigo, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Até aí a noiva. Tem 2 pontinhos. É a voz da noiva. A partir dos 2 pontos diz assim. Veja que muda até a pessoa, né, a quem está sendo dirigida a palavra. Diz assim, agora diga comigo. Abre-me, irmã minha. Amiga minha. Pomba minha. Minha imaculada. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho. E os meus cabelos das gotas da noite. Perceberam aí? A primeira parte do versículo é a noiva falando com o noivo. Aí 2 pontinhos. Aí em seguida o noivo, mas tudo dentro do mesmo versículo. Porque as 2 vozes estão juntas no versículo 2. Então, irmãos, nós vamos observar aqui alguns aspectos. Eu diria que aqui tem 5. Eu digo assim, irmão, depois me arrependo. Porque quando não dá tempo de falar tudo, aí os irmãos ficam assim, pastor, e o outro qual era? O outro qual era? Quero saber qual era. Mas aqui tem pelo menos 5 aspectos que levam o crente a esfriar espiritualmente. Amém? Porque o noivo se preparou ou não se preparou? O noivo se adornou ou não se adornou? O noivo está cheio de especiaria ou não está? Está cheio de perfume ou não está para derramar? Isso onde está? Tem mel para trazer para nós ou não tem? Tem vinho ou não tem para trazer para nós? Cada um desses ingredientes é uma figura espiritual de bênção para a igreja. Não é esse o ponto hoje. O ponto é outro mais à frente. Mas acontece que ele chegou na porta e a porta estava fechada. Ele disse, abre-me, irmã minha, amiga minha, abre a porta. Ele está na porta nesta noite. Ele está na porta nesta noite. Aleluia. Aromatizado, perfumado, cheio de riqueza, cheio de glória, cheio de bênção para dar a nós. Mas Ele está na porta, dizendo, abre-me a porta nesta noite. Abre a porta do teu coração. Abre a porta da tua alma. Abre a porta, eu quero entrar. Olha, se eu entrar, tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Abre a porta nesta noite, abre. A primeira coisa que levou a noiva a perder esse momento aqui, ela disse, eu dormia. Quando Jesus chega na porta e o crente está dormindo, ele perde as bênçãos. Aleluia. Mesmo quando ela diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava. É só uma expressão para dizer assim, eu continuarei dormindo mesmo ouvindo o bater da porta. Aquela pessoa que está deitada não está em sono profundo, está ouvindo alguém bater a porta. Mas ela continua deitada. Jesus está batendo. Abre, maminha! Mas ela está dormindo. Um dos perigos espirituais na vida do crente, irmãos, é justamente a negligência, né? Primeiro ponto, a negligência. E a negligência leva ao sono espiritual. O crente fica adormecido, insensível ao que Deus quer fazer com ele, né? Glória a Deus. Lá no capítulo, bem conhecido da igreja, né? Capítulo 25 de Mateus, né? Todo mundo conhece essa passagem. Lá no capítulo 25 de Mateus, estou falando para professores aqui, não é novidade o que eu estou dizendo. Mas o capítulo 25 de Mateus, ele vai falar, né,
sobre... Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, o que é que diz a Bíblia? Tosquenejaram todas e adormeceram. Esse sono é um sono espiritual, não é? É o sono provocado pela impaciência, não é? Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita rapidez, tudo se consegue com rapidez, aperta um botãozinho, não é? E já chega, e as pessoas não querem mais, né, esperar, não querem mais demorar, que as coisas têm que ser rápidas, não é? Não tem paciência. E isso é um sinal de sonolência, de dormência espiritual. Mas, irmãos, que o Senhor nesta noite desperte a nós, que o Senhor traga um despertamento espiritual nesta noite, não é? O versículo 6 ainda diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Primeira negligência da noiva, quando a gente lê aqui no livro de Cantares, ela disse: eu dormia. É tempo de acordar, porque Jesus está voltando. Amém? Tempo de acordar. O crente não pode mais estar cochilando espiritualmente, não é? Levando a obra de Deus, a vida espiritual dele, como se fosse qualquer coisa. Nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor, nos esforçar mais. Quem não dorme, trabalha, não é? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Amém? Então, Jesus quer que a igreja esteja desperta. Acorda. Amém? Acorda, esteja desperto. Glória a Deus. O texto continua falando, irmãos, no versículo 3. Diga comigo agora: já despi as minhas vestes. A segunda negligência da noiva, que impediu ela de abrir a porta para o seu noivo. Primeiro, ela estava dormindo. E segundo, ela estava despida, sem vestes. Irmãos, será que existe crente? Aqui não é falando da veste que nós estamos vestindo aqui, terno, a gravata, a camisa. Isso aqui é veste espiritual. Isaías 61:10 diz: o Senhor me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Está falando de veste de salvação, né? Deus está querendo, e é necessário que para a gente desfrute da chegada do noivo, do encontro, quando o noivo está pronto, ele está carregado de bênção para nós, mas a gente tem que estar vestido. Senão vamos cair no mesmo erro de Adão ao ouvir a voz do Senhor. Se escondeu e o Senhor disse: Adão, por que te escondeste? Ele disse: porque ouvi tua voz no jardim e estava nu, e por isso temi. Vestes espirituais, irmãos, é uma exigência de Deus. No capítulo 16 do Apocalipse, e o versículo de número 15, a palavra de Deus nos diz, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16, aleluia, e versículo de número 15, nos diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Veste espiritual. Uma das coisas que impede o crente de ter intimidade, desfrutar das bênçãos de Deus, é quando ele perde as vestes espirituais. Ele está aparentemente vestido, mas espiritualmente está nu.
No mundo espiritual, não se respeita a roupa da grife comprada com muito dinheiro. No mundo espiritual só se respeita a veste espiritual, vestes santas, vestes sacerdotais do Senhor sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9 ainda. Eclesiastes capítulo 9. Aleluia, aleluia. Versículo, vamos ver aí, versículo de número 8. Vamos dizer comigo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, vamos dizer comigo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Aleluia. Noiva, o noivo está na porta batendo. Olha, abre. Ele gritava: abre a porta. Mas primeiro ela estava dormindo, segundo estava sem roupa. Abre a porta. É tempo de abrir a porta para os céus. É tempo de abrir a porta para as coisas de Deus. Abre a porta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O esfriamento veio sobre a noiva por, primeiro, negligência. O sono da negligência. O descuido com as vestes da negligência. Espirituais foram negligenciadas. Não é? Ainda tem até um versículo no Apocalipse, né? Bem conhecido também da igreja, capítulo 3, versículo de número 18. Nada disso é novo. É tudo bem conhecido da igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E o quê? E vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aleluia. Versículo 17 ainda diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Falta de veste espiritual, falta de vestes puras, né? A prática indecente, imoral, a ausência de compromisso com a fidelidade e santidade de Deus compromete as vestes brancas do crente. As vestes devem estar purificadas e lavadas em todo o tempo. Não podem ser contaminadas pelos pecados do mundo, pelas transgressões do mundo. O crente deve lutar, buscar fervorosamente manter a sua vestimenta em dias da presença de Deus, vestimentas espirituais. Nós temos que estar todo o tempo vestindo vestes brancas na presença de Deus, para que não seja impedido o encontro com o noivo, o relacionamento com o noivo, a amizade com o noivo, para não deixar o noivo do lado de fora da porta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A segunda coisa, meus irmãos, o segundo aspecto aqui no livro de Cantares. Aleluia. O texto, o versículo 4 ainda diz, que o noivo chega a forçar a porta para entrar. O desespero de Jesus é tão grande para resgatar vidas, para renovar vidas, que o texto diz assim, diz assim, o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Diga comigo, e o meu coração estremeceu por amor dele. Ele meteu a mão para abrir, mas não tem. Ele bate na porta, mas ele não arromba a porta. Ele tenta abrir a porta, mas ele não invade a casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem
que haver uma iniciativa nossa, da nossa parte. Amém? Nós estamos falando aqui, eu disse que tem duas partes esse capítulo. Então a primeira parte mostra, irmãos, como a noiva, ela estava negligente, né? Ela estava, não estava à altura de quem estava batendo naquela porta. Acontece isso ou não acontece? Deus tem tanta coisa para fazer às vezes com o crente e ele está brincando de ser crente. Levando as coisas assim, né? Como que não fosse nada sério, né? E Deus com as mãos cheias, transbordantes, diz: se tu pudesse ver, se tu pudesse saber o que eu quero fazer contigo, eu quero te abençoar, né? Aleluia. A segunda parte, irmãos, que dificultava esse relacionamento da igreja, da noiva com o seu noivo, além da negligência, era o sentimento de conveniência. Vamos ver aí o versículo 6. Veja aí o versículo 6. Diga comigo: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Irmãos, isso aqui é tremendo, é sério, viu? Isso aqui é muito sério. Porque tem crente que acha que Deus é servo dele. Quando eu achar que devo, aí eu vou. Quando eu achar que eu vou. Quando eu querer, eu vou. Aí acha que... E aqui fala de conveniência. Eu acho que agora chegou, eu estava dormindo, estava sem roupa, mas agora eu acordei, vou lavar o rosto, né? Vou pegar aqui uma roupa e, se for mulher, demora que só para vestir. Quando ela abriu a porta, o noivo não estava mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Esse é o tempo. Chegou o tempo de buscar a Deus. Chegou o tempo de buscar a Deus. Aleluia. Porque o noivo, ele é sublime, ele é soberano, ele é eterno, ele é glorioso. Ele manda no céu, ele manda na terra. Ele governa os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele determina o tempo, as estações. Ele levanta reis, ele abate reis. Ele levanta reinos, derruba reinos. Ele faz o mar se levantar, ele faz o mar se acalmar. Ele faz a terra se abrir, ele fecha a terra. Ele é grande, soberano, eterno. Ele é sublime. Ele não é servo nosso. Aleluia! João 6:26, Jesus repreendeu naquele tempo aquele povo, dizendo: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Vocês querem me buscar pelo motivo errado. Quer me buscar porque quer casa nova. Quer me buscar porque quer dinheiro, quer emprego. Quer me buscar porque quer sair do aperto. Chegou o tempo de buscar a Deus pelo motivo verdadeiro e real. Buscai-me porque eu sou Deus. Buscai-me porque sou eu, Senhor. Levanta a tua mão para adorar o nome de Jesus. Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Aleluia. Quando crentes estão perdendo as oportunidades, alguns perderam. Quando for abrir a porta, Jesus não estava mais lá.
Ela ficou desesperada. Ela ficou desesperada. Não tem coisa pior do que o crente querer achar Deus e não conseguir. O Espírito Santo me lembrou agora um versículo. Isaías 45:15. Ele falou aqui no meu coração agora. Diga ao meu povo que quando eu quero, eu me escondo. Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Ai, irmão, quando a gente conhece Deus, se Deus virar as costas para alguém, se Deus dizer a Samuel, não ore mais por Saul, Deus não rejeita para a perdição. Ele não rejeita para a perdição. Mas ele se oculta. Você agora vai demorar para me achar. Eu fui na sua porta. Eu me revelei para você. Eu disse a você que eu tinha um plano contigo. Aí agora a noiva está desesperada, irmão. Olha. Ah, irmão, a noiva está desesperada. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. Aleluia. Conjuro-vos, filha de Jerusalém, que se achares o meu amado, lhe digas que eu estou doente de amor. Aleluia. Aproveita as oportunidades, aproveita as oportunidades, aproveita as oportunidades de estar na casa de Deus, aproveita as oportunidades para orar, aproveita a oportunidade para levantar de madrugada e derramar teu coração perante o Senhor, aproveita as oportunidades para ler a palavra, vir para a escola dominical, aproveita, Deus tem te abençoado tanto, Deus tem te dado tantas bênçãos, e você fica se arrastando como se Deus fosse seu servo, Ele é obrigado a me abençoar, e a obra de Deus para lá, e você não está nem aí, vem quando quer, acha que tem que vir, vem, não, porque pode ser que chegue o dia que Deus se oculte, pode ser que chegue o dia que Deus vire as costas, e você fique feita noiva, gritando pelo meio da rua, conjuro-vos a filha de Jerusalém. Chegou o tempo de buscar Deus. Jesus está voltando, vai tocar a trombeta a qualquer momento. Os sinais estão aí, estão cumpridos, irmão. O arrebatamento está nas portas. Primeira de Samuel 12:24 diz: tão somente temei ao Senhor. 12:24 de 1 de Samuel. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração.
Aí ele diz assim: porque vede quão grandiosas coisas tem feito por vós. Irmão, a gente não merece nada. Nós não merecemos nada. Sabe o que a gente merecia? Lá na cruz, pendurado ou dentro de uma cela. Mas vede quão grandes coisas tem feito o Senhor por vós. E o que é que Deus pede? Servir com alegria, servir fielmente, servir com todo o vosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui, está falando comigo, conosco, dizendo a mim, dizendo a nós: desperta, 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 né? Aleluia, aleluia. O capítulo 5 continua com esse desespero da noiva, porque ela perdeu a oportunidade. Ele estava na porta. Irmão, ele se preparou para ir lá naquele encontro. E ela... Não foi? Não é isso? Aqui tem também uma narrativa conjugal aqui em relação ao noivo. Mas nós estamos aqui. Eu disse no começo que a gente vai ver o livro de Cantares espiritualmente. Entre Cristo e a igreja, Deus e Israel, né? O noivo se arrumou, se preparou, chegou na porta, não só bateu, mas gritou: abre, 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 abre a porta, abre a porta, abre a porta. Misericórdia, irmão. Acorda, pelo amor de Deus. Desperta. Te arruma, era para ela estar se preparando em casa, se arrumando, botando o melhor vestido, se perfumando para o encontro. Olha que coisa bonita não ia ser. Quando abrisse a porta, os aromas iam, né? Era isso. Mas agora está a noiva desesperada. Tem tanto crente assim. E acha que Deus já não quer mais saber dele, que chora para cá, chora para lá, desesperado. O desespero dela é muito grande. Aleluia. Aleluia. Mas tem uma coisa, como eu disse no começo, Deus está sempre cuidando da sua igreja. Mesmo nos momentos mais tribulosos, mais escuros, assim, espiritualmente, né? Em que o crente desceu muito, está quase, mas Jesus ama tanto, porque se fosse outro noivo, um negócio desse aí, ele nunca mais voltava, né? Me arrumei, me preparei, e a noiva nem saiu na porta. Qual é o namorado que ia aceitar uma namorada dessa? Ele se prepara todinho para, né? Chega lá, ela não sai nem da porta. Ele diz: cadê? Não, ela está dormindo, não quer te ver não. Acabou o namoro ali naquele dia. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Aleluia. 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 O Senhor, irmãos, prova e testa o crente, coloca a gente em situações. Porque mesmo nos momentos de crise, de dificuldade, mesmo quando Pedro está lá naquela fogueira, dizendo assim: eu não sei quem é esse, nunca vi na minha vida. Mas tu fala feito ele. Não, eu falo assim não, eu falo diferente. Mudou logo a voz. Mesmo aquele Pedro ali, lá dentro dele, quando Jesus se encontra com ele lá na praia, vai direitinho para ele, ó. Ninguém sabia o que tinha acontecido, foi direto para ele. Tu me ama, Pedro? Foi? Tu me amas? Eu amo, Senhor. E é interessante ali no original, que quando Jesus, a palavra amor no grego, ela tem diversas variações, diferente do nosso idioma.
Você usa a mesma palavra amor para qualquer coisa, né? Ama a casa, ama não sei, ama é a mesma palavra. Mas no grego, para cada tipo e para cada expressão tem uma palavra específica. E quando Jesus fala com Pedro a primeira vez, ele usa a palavra ágape. Tu me amas, usa ágape. Aleluia. Aleluia. E Pedro responde com a palavra grega que significa eu te amo, Senhor, mas não com esse amor aí. Eu te amo com o amor de alguém que depende. Aí Jesus pergunta a segunda vez: tu me ama com amor sublime, excelente, que excede... Ágape era isso. O amor mais excelente e sublime que excede as alturas celestiais. Aí Pedro olha para ele: Senhor, eu te amo com um amor que depende. Aí a terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, então tu me ama com um amor dependente? Aí ele diz: tu sabes que eu te amo. Significa dizer o seguinte: Jesus começou nas alturas, repetiu de novo nas alturas, e Pedro aqui embaixo. Aí ele foi e desceu ao nível de Pedro. Se você me ama com um amor desse aí que depende, então eu aceito o teu amor. Apacenta as minhas ovelhinhas, apacenta os meus cordeirinhos. Eu aceito. Como Jesus é maravilhoso, né, irmãos? E aí, quando a noiva está no desespero, conjuro-vos, por favor, vê se alguém achar, me diga: eu perdi ele, eu perdi. Aí aparece um grupo de moças cantando. O versículo de número 9 é um cântico de Alamote, que os judeus chamam. É um cântico de moças que saíam cantando, um coro. O Salmo 46, por exemplo, tem lá em cima dele assim: cântico sobre Alamote. Porque ela é um cântico de voz soprana, é um coro de pessoas cantando, não é só uma pessoa, várias, e voz feminina aguda, cantando. Deus é o nosso. A pessoa, um monte de voz aí, uma dica aí para os corais, um monte de voz feminina soprando, cantando: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presto. Porque era cantado assim, o Salmo 46. E o versículo 9 é um cântico desse, cantado pelas virgens. E elas, ouvindo aquela moça, aquela noiva que gritava pelas ruas e dizendo: cadê o meu amado? Eu perdi. Ó, filha de Jerusalém, vê se acha ela. Aí aquelas moças começaram a cantar. Olha, irmão, veja o cântico. Vamos dizer comigo: quem é o teu amado? Mais do que outro amado. Ó tu, mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado? Mais do que outro amado, que tanto nos importuna. Esse foi o grito delas. Chegou um grito assim dizendo: peraí, que loucura é essa? Você correndo por aí para todo lado procurando um amado, como quem diz: tu és uma moça bonita, tem tanto amado aí. Quem é o teu amado mais do que outro amado? Em vez de tu sair por aí correndo procurando outro, deixa ele ir para lá e casa com outro. Mas aí começa o avivamento. Aquela noiva desesperada que não tinha achado noivo, quando escuta isso, esse grito das virgens gritando assim: e quem é esse amado mais do que o teu amado? Versículo 10 aí, ó, até o versículo de número 16, é um cântico também. É o cântico da moça, da moça que não abriu a porta para o noivo. Ela começa a dizer assim: o meu amado é cândido e rubicundo. Respondendo o cântico das virgens. O meu amado é cândido e rubicundo. Ele traz a bandeira entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Seus cabelos são crespo, preto como corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas, junto das correntes das águas, lavados em leite e postos em engate. As suas faces são como um canteiro
cheiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como os lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que tem engates as turquesas. O seu ventre como alvo marfim coberto de zafira. As suas pernas como coluna de mármore fundada sobre hastes de ouro puro. E seu aspecto é como Líbano excelente, como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filha de Jerusalém. A noiva começou a adorar, começou a adorar, começou a adorar. Começou a adorar, começou a adorar, começou a adorar. Saiu do desespero e começou a adorar. Ele é cândido e rubicundo, cândido, branco, pálido, usado para expressar aqueles que morriam quando o corpo estava no caixão, pálido e rubicundo, mas também tratava de pureza. Estava deitado no caixão, chamava cândido, sinal de que estava sem sangue, né? Mas também era símbolo de purificação. Mas ela não diz só que ele é cândido, ela diz assim: ele é alvo puro, mas é rubicundo, ruivo. Ele é vermelho, significa dizer que ele é puro e está vivo. Ele é branco, mas está vivo. Ele está pálido, mas está vivo. Ela começou a dizer: o meu amado, ele é o mais amado dos amados, ele é o mais sublime dos sublimes, porque o meu amado vive. Ele está vivo e vive para sempre. Primeiro aspecto. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Aleluia. Fala da sua glória. Aleluia. O metal mais precioso da terra. Aqui não é uma coroa, é a cabeça. Aleluia. Ele não usa ouro na cabeça. A cabeça é de ouro. Aleluia. Ele está cheio de glória. Ele está cheio de poder. Está cheio de exaltação. Irmão, quando a noiva começa a olhar para o seu noivo e começa a entrar em um êxtase de adoração e começa a glorificar e começa a ver os detalhes da sua formosura, aqui tem inúmeras expressões. Olha, ele é puro de olhos. Seus olhos como os olhos das pombas, engatados em engates. É aquela peça que segura o diamante no anel. Se os seus olhos são como o óleo das pombas, ele é imaculado, não há culpa nem mancha nele, ele é puro. Aleluia, aleluia. Diz: o seu falar é muitíssimo suave. Quando ele começa a falar, o coração da gente pega fogo, estremece. A sua voz fala dentro do nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, resumindo por conta já do tempo, quando a igreja entra nessa fase aqui, adorando, buscando, reconhecendo: Senhor, eu não sou, mas Tu és. Eu não sou puro, mas Tu és puro. Eu não sou, Senhor, mas Tu és. Os Teus olhos, a Tua glória, a Tua cabeça, as Tuas mãos, a Tua fala. Eu só estou aqui porque Tu és. Não é porque eu sou, é porque Tu és. Tu és grande para mim, Tu és maravilhoso para mim. Tu és quem me sustenta, Tu és quem me levanta, Tu és quem me guarda, Tu és quem me protege, Tu és quem me abençoa, Tu és quem me guia. És Tu és tudo, Tu és maravilhoso, Tu és o mais sublime dos sublimes, Tu és o mais extraordinário dos extraordinários. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe do céu, da terra. Tu és o Senhor. Tu és a mais gloriosa figura que jamais pisou nessa terra, Senhor. Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és. O avivamento chegou aí nessa hora. Aleluia, aleluia. Ela achou o noivo, porque o texto do capítulo 6, versículo 1, para a gente concluir: para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo, porque até as virgens já estavam, tudo se converteu já a Jesus. Depois da noiva dizer quem ele era, até eles se converteram. Aí ela disse: o meu amado desceu ao seu jardim. Ela agora já sabe onde está o amado. Lembra que ela estava desesperada sem saber?
Conjuro, me diga onde é que está, eu não sei, procura, me diga onde achar. Você não vai encontrar ninguém no texto aqui dizendo assim: olha, princesa, eu achei ele está no jardim. Não, de repente, ela diz assim: eu já sei onde está o meu amado. O meu amado está no seu jardim, aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus traga sobre nós um despertamento, um avivamento, uma renovação. Que a gente se apegue ao noivo, não seja negligente, não despreze as oportunidades de Deus na sua vida. Ele está batendo na porta, abre logo a porta, não demora, vai logo lá. Se Jesus te chamou para oração, dobra o teu joelho lá depressa, correndo. Tem um sentido, não perde as oportunidades que Deus está te dando. Os dias são maus, são difíceis, mas quando a gente começa a se relacionar com Deus, reconhecer o Senhor acima de todas as coisas, aí o Senhor começa a nos ajudar e você vai saber onde achar o noivo, porque Ele está querendo te encontrar também, está querendo me encontrar também, está querendo manter intimidade íntima, profunda conosco. Quantos podem glorificar o nome de Jesus nesta noite?